pode ser que você já tenha tentado inúmeras formas e métodos diferentes para melhorar a sua produtividade. E muito provavelmente nenhum deles funcionaram para você. E não tem nada de errado com você. É que, na realidade, esse conceito de produtividade está muito relacionado a estar em movimento o tempo todo, a estar fazendo coisas o tempo todo, a estar ocupada o tempo todo, a ter uma agenda muito atribulada. E ao conceito de que você precisa fazer tudo igual todos os dias. Isso é constância, isso é ser produtiva, isso é conseguir concluir as coisas que você precisa, prosperar na vida, ganhar dinheiro e construir patrimônio. Você já deve estar cansado de escutar essas historinhas, né? Mas eu preciso te dizer que enquanto você continuar tentando fazer tudo igual todos os dias em nome dessa tal produtividade, dessa alta performance, você vai continuar se frustrando e vai continuar se denominando como uma procrastinadora. Sabe por quê, bonita? Porque assim como eu, a gente tem um ciclo interno, tem fases, tem ritmos que são completamente diferentes ao longo do mês. E esses ritmos, eles têm potências e eles têm desafios. Quando eu consigo entender como é que o meu corpo funciona, qual é o meu ritmo, que é diferente do seu que me assiste, quais são as minhas necessidades de nutrição, de ação, de estratégia, de me colocar no mundo para que eu realize as coisas que são importantes para mim, eu começo a produzir de um jeito muito mais leve e começo a ter resultados muito mais grandiosos e sustentáveis. E é exatamente isso que eu quero te ensinar nessa aula de hoje. Olá, maravilhosa! Eu sou a Naitri Brant, eu sou especialista em finanças e produtividade para mulheres, né? Então, se por acaso você tem um problema em procrastinar as coisas que são importantes para você, você está no vídeo certo. Abre esse coração, desconstrói tudo que você conhece sobre produtividade e me acompanhe aqui para você entender como é que você pode usar os seus ciclos, o seu próprio ritmo, as suas potências, as suas qualidades para construir uma agenda que é muito mais eficaz, muito mais efetiva, que vai te gerar muito mais resultados e de um jeito muito mais leve. O que eu quero te contar é que existe uma forma de produzir onde a gente divide o nosso ciclo em 4 fases. Ou seja, se por acaso você já olhou para o céu, você já acompanhou a lua, você sabe que existem 4 fases lunares. A lua cheia, a lua minguante, a lua nova e a lua crescente, e que cada uma delas ficam em média 7 dias no céu. Não, isso não é uma maluquice, não pula esse vídeo, me dá uma chance de te explicar uma forma de produzir que vai ser muito mais fácil para você, muito mais interessante, muito mais acolhedora, onde você vai conseguir resultados de um jeito muito mais leve. Eu vou te ensinar a usar os ciclos lunares para produzir de um jeito muito mais leve e alcançar muito mais resultado, usando a analogia de uma árvore. Então, eu quero que você me acompanhe. Se eu desenhei as estratégias que eu precisava lá na lua nova, se eu me nutri o suficiente para ter força para sair da minha caverninha, para sair do meu luto e ir para a guerra com a minha guerreira abastecida das ferramentas que ela precisa, cheia de energia, vitalidade, com tanque de combustível cheio, eu vou executar aqui. Quando eu chegar lá na lua cheia, eu vou expandir essa energia, eu vou botar a boca no mundo, eu vou contar sobre o meu trabalho, sobre as minhas qualidades, sobre as coisas que eu já fiz, sobre a minha capacidade. E aí, se eu passei por essas 3 fases, quando eu chego na fase da lua minguante, eu vou fazer o quê? Eu vou revisar. Eu tenho agora números para analisar, ações que eu coloquei no mundo, então essa é a fase de eu entender o que eu fiz bem feito, e que se eu colocar um pouco mais de energia, vai crescer mais ainda. O que eu fiz que não funcionou, então que vai estar na hora de deixar isso para lá, não vou mais investir meu tempo, meu dinheiro, minha energia nisso. E aquilo que eu fiz que estava legal, mas que se eu fizer alguns ajustes pode melhorar. Isso tudo eu faço nesta fase, então eu estou fazendo uma revisão. É como se eu estivesse olhando em retrospectiva para as 3 semanas anteriores, entendendo onde é que eu vou mexer. Então pensa, é como se eu tivesse o dom da visão. Por que eu tenho o dom da visão? Porque eu criei estrategicamente, eu executei, eu expandi, eu tenho números, eu tenho referências, eu tenho cenários, eu tenho acontecimentos, eu tenho isso tudo de informação para poder revisar
entender o que é que eu vou melhorar para começar tudo de novo. Faz sentido? Só que você, bonita, insiste em ficar presa na fase da guerreira. É exatamente por isso que você fica exaurida, sem energia e só procrastina. E o pior, você está procrastinando coisas que são importantíssimas para você. Há 10 anos atrás, eu comecei a estudar sobre os ciclos femininos e sobre os ciclos lunares. E entender como é que eles agiam nos nossos corpinhos, como é que eles agiam nos nossos desejos, nas nossas emoções, na nossa força física, na nossa força criativa. E eu mapeei todas essas características pensando nos negócios. Então, eu construí uma mandala da produtividade, né, que é conhecida como mandala 4x4, onde eu ensino exatamente qual é a melhor fase para executar cada tarefa dentro do seu negócio. E se você já passou por um monte de experiência e mesmo assim não conseguiu produzir com leveza os resultados que você tanto deseja, eu te convido a clicar no link abaixo e acessar essa aula onde eu estou te ensinando a fazer a mandala. É uma ferramenta potente, poderosa, que vai ficar na sua frente para que você visualize quais são as atividades que deveriam ser feitas dentro de cada fase. E depois você vai dividir a sua agenda dentro desta mandala, colocando aquelas atividades que são mais coerentes com cada fase do seu ciclo. E é óbvio que tem algumas tarefas que você vai ter que fazer todos os dias, como, por exemplo, vender. Só que você vai entender que tem duas fases do seu ciclo onde a sua energia está de expansão, onde você vai vender com muito mais facilidade, que seriam luas crescentes e lua cheia. E existem outras fases onde a sua energia vai estar diminuindo. Mas quando você tem esta sabedoria, o que você vai fazer? Processos de nutrição, artimanhas, né? Vai usar aí de técnicas para que você eleve a sua vibração e a sua energia para que você consiga executar aquilo que precisa ser feito dentro daquele ciclo, ainda que não seja facinho. Só que você vai ganhar qualidade de vida, você vai ganhar tempo, você vai ganhar energia, você vai ganhar dinheiro com muito mais leveza. Então, se esse chamado faz sentido para você, clica no link aqui embaixo que eu tô te esperando na nossa aula da Mandala 4x4.